Olá pessoal, aqui estamos nós com o nosso Bom Dia Bob Dylan, sempre com muita alegria, com muita satisfação, trazendo para vocês coisas sobre a vida e obra de Bob Dylan. E hoje nós vamos trazer aqui uma música chamada Covenant Woman, ou Mulher da Aliança, Mulher do Pacto, Mulher do Contrato, alguma coisa assim. Mulher da Aliança, eu acho que fica melhor, que está nesse álbum aqui, o álbum Saved. Pela capa, a gente já situa cronologicamente de quando é esse álbum. Está se vendo aqui uma mão divina e as mãos humanas aqui tentando alcançá-la, né? E receber a sua graça, né? Esse álbum aqui, obviamente, faz parte daquela fase religiosa de Dylan, a fase que compõe-se de 3 álbuns. O primeiro é esse aí, ó, dessa camisa que eu coloquei hoje aqui para mostrar para vocês, a Slow Train Coming, o álbum de 79. O Saved é de fevereiro de 80, foi gravado em fevereiro de 80 e lançado em junho de 80, né? E em seguida veio o Shot of Love. Bom, então, essa na época, esse álbum foi um fiasco de vendas nos Estados Unidos, né? Chegou somente a 24º lugar. O Reino Unido, que, salvo raras exceções, sempre dá mais prestígio a Dylan do que os Estados Unidos. Lá no Reino Unido, ele chegou a 3º lugar nas paradas. Lembrando que ele sucedeu a Slow Train Coming. O segundo disco da fase religiosa é o Saved e o terceiro, Shot of Love, né? E eu, assim como essa é uma trilogia de discos religiosos, né? Discos, uma fase assim mais evangélica de Dylan, cristã, né? Enfim, já contei essa história em outras ocasiões. Eu também faço aqui uma espécie de uma trilogia. Eu Há 2 semanas atrás apresentei On a Night Like This. Na semana passada eu apresentei Handy Dandy. Hoje eu apresento Covenant Woman. O que essas 3 músicas têm em comum? Têm em comum o fato de que são, digamos assim, são belas músicas. Todas elas são belas músicas, mas nenhuma delas teve um grande destaque, nenhuma delas foi muito apresentada em shows. Eu disse dessas anteriores, uma foi apresentada uma vez e a outra nunca foi tocada em shows por Dylan. No caso da Covenant Woman, a situação é um pouquinho diferente por um aspecto. Nessa fase que o Dylan estava religiosa, ele se negava a apresentar nos shows qualquer música que fosse pretérita, que fosse anterior a essa fase religiosa dele, a ponto de um fã uma vez ter levado uma faixa, que eu já contei essa história aqui também para vocês, mas é sempre bom a gente contar de novo. Um fã levou uma faixa num show dizendo: Bob, Deus gosta das suas músicas antigas também. Deus gosta dos seus sucessos antigos também. Porque ele não cantava nada que fosse anterior a essa fase religiosa. E, obviamente, essa música, então, acabava fazendo parte muito frequentemente de setlist. Ela foi apresentada 57 vezes, dados que a gente obtém no site bobdylan.com, onde tem todas as obras do Dylan e quantas vezes ela foi apresentada nos shows, quando foi apresentada pela primeira vez, quando foi apresentada pela última vez. E esta, Covenant Woman, ela só foi apresentada entre 79 e 81. Não é? E aí, quando Dylan abandonou essa ideia de restringir as suas apresentações às músicas da fase religiosa. Bom, então, a Covenant Woman, o que ela trata? Ela é um misto, como são as músicas dessa fase, quase todas, né? É um misto, assim, tem um louvor a Deus também nessa música, mas agradecimentos a esta mulher da aliança, a essa Covenant Woman, né? A quem ele parece dever muito. Ele parece dever a sua recuperação para a vida, a sua recuperação para o trabalho, a esta mulher
da aliança, a essa Covenant Woman. E os versos acaba havendo versos extremamente tocantes com relação a isso. Vejam, por exemplo, aqui, o primeiro verso é a mulher da aliança assinou um contrato com o Senhor, né? Lá no alto, além, há de ser a grande recompensa. Enfim, sei que posso contar que você estará lá. Então tem versos muito tocantes como esse aqui, ó. Estava partido, estilhaçado como uma taça vazia. É a fase difícil do Dylan, né? Estou só esperando que o Senhor me refaça e preencha. E sei que Ele vai, porque Ele é fiel e Ele é verdadeiro. E Ele deve ter me amado demais para me mandar alguém como você. Olha que bacana. E só tenho que te dizer que pretendo ficar mais perto que os amigos. Só tenho que te agradecer mais uma vez por fazer suas preces chegarem aos céus em meu nome. E a você sempre, tão grato, eu para sempre serei. Que bonito, né? Mulher da aliança, menininha íntima que conhece minhas coisas mais secretas, ocultadas deste mundo. Você sabe que somos estrangeiros numa terra em que cruzamos. Estarei sempre bem ao seu lado. Eu também fiz uma aliança. Então, são versos assim, onde ele agradece a essa mulher, e aí vem aquela questão, a interrogação que vocês devem estar se fazendo. Quem é essa mulher? Bom, trata-se de mais um desses insondáveis mistérios, né? E eu já contei aqui quantas vezes de personagens que o Dylan tem nas músicas, Jokerman, na semana passada, Handy Dandy, que eu até mencionei que podia ser ele ou podia ser o Prince, as teses mais recorrentes referem-se a essas duas possibilidades. Lá atrás, no começo da carreira, quem era o Mr. Jones do The Ballad of a Thin Man, enfim. E aqui também essa mulher não é claramente dita quem ela é, mas os estudiosos da obra de Dylan acreditam tratar-se de Helena Springs, uma daquelas backing vocals que eu também já falei várias vezes aqui, que ele adotou as backing vocals nessa fase e ele teve relacionamentos amorosos com todas elas, e na ocasião a Helena Springs, né, esse relacionamento amoroso, né, ele se encerrou um pouco antes da gravação desse álbum. E certamente são muitas as mulheres que tiveram participações extremamente importantes na vida do Dylan, como também já contei recentemente na Baby Stop Crying aqui para vocês. Bom, então é um pouquinho sobre isso que a gente tinha para contar hoje, sobre Covenant Woman, e são apresentadas aqui as versões tanto do próprio Dylan, como de uma cantora chamada Hannah Cohen. Que versão lindíssima, gostei muito dessa versão de Hannah Cohen para essa música. E também ponho aqui um cover do Bob Dylan, um cara chamado Mickey Delfino. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, e na semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia Bob Dylan, que vai ser particularmente especial para mim. Vocês vão saber por quê na semana que vem. Um abraço e até semana que vem, então.